Pode parecer exagero, mas nos últimos 1.500 anos, mais de 3 milhões de pessoas no mundo morreram em decorrência de doenças provocadas por novos vírus e bactérias. Do ponto de vista histórico, portanto, o número de vítimas fatais do coronavírus é ainda pequeno, quase 8.000 mortes no mundo. Por volta dos anos 540, muita gente pensou que o mundo ia acabar. Marinheiros de navios mercantes do Mar Negro, entre a Europa e a Turquia, começaram a morrer repentinamente. Em geral, os navios atracavam em portos da Itália. A doença ficou conhecida como a Praga de Justiniano, nome do imperador romano da época. As embarcações chegavam com ratos infectados por pulgas, que carregavam uma bactéria mortal para os seres humanos. Os infectados apresentavam inchaço dos nódulos linfáticos no pescoço, virilha, axilas, além de necrose nas mãos e nos pés. O vírus acabava matando o doente em poucos dias. A doença chegou ao norte da África e ao Oriente Médio. Também se alastrou pela Europa. Mais de 30 milhões de pessoas morreram. As primeiras epidemias foram causadas por bactérias endêmicas em roedores, como acontece até hoje, diz David Wagner, professor de Ciências Biológicas do norte do Arizona e autor do estudo sobre as primeiras bactérias que dizimaram populações. A diferença é que hoje existem os antibióticos. A penicilina, descoberta em 1928, marcou um passo importante no combate às infecções bacteriológicas. Como os vírus geralmente têm uma grande capacidade de mutação, são eles que mais nos afetam atualmente, afirma Dave Wagner. A falta de boas condições sanitárias e remédios fizeram com que milhões de pessoas não resistissem às infecções. A pior delas foi a peste negra, que surgiu em 1346. A pandemia começou quando os chineses atacaram embarcações mercantes italianas no litoral da Crimeia para interromper o fluxo do comércio. Os navios voltaram para a Itália, de onde a doença se espalhou para toda a Europa, o norte da África e o Oriente Médio, em boa parte devido ao comércio entre essas regiões. A doença foi provocada por uma nova cepa de bactéria que causou a Praga de Justiniano. Com mais gente morando nas cidades, muitas vezes em locais insalubres, o número de mortos ultrapassou a casa dos 65 milhões. A peste provoca gangrena nas extremidades do corpo que ficavam negras. Mas não era só isso. Os doentes tinham febre alta, complicações pulmonares e fortes dores. Para se proteger, muita gente começou a usar máscaras de metal, equivalente às atuais máscaras de papel. Ervas eram usadas para purificar as casas e espantar as pulgas que transmitiam a doença. No século XVI, os historiadores desistiram de catalogar o surgimento de novas doenças, tal como a quantidade delas. A boa notícia é que as pragas não eram tão virulentas. Ocorreram surtos de febre amarela, tifo, sarampo, hepatite e leptospirose, principalmente na Europa. Cerca de 3 milhões de pessoas morreram. A gripe espanhola, provocada por um vírus, assombrou o mundo em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial. Mais de 75 milhões de pessoas morreram globalmente, em razão da primeira versão do H1N1. A boa notícia é que com a invenção da penicilina e a evolução da ciência, foi ficando mais fácil criar novos tratamentos e vacinas. Claro que isso não vale para todas as doenças, ainda mais para aquelas que surgiram da mutação de vírus, como a Covid-19. Na década de 1990, a descoberta de um coquetel antiviral para o HIV ajudou a salvar milhares de vidas. Agora, a nova missão da ciência é desenvolver uma vacina para o novo coronavírus. Até lá, o melhor mesmo é seguir as recomendações da comunidade médica e se proteger. Likes e compartilhamentos são fundamentais para que o canal Biolodúvidas continue crescendo aqui nessa plataforma. Eu sou Patrick Gomes, um forte abraço e até o próximo vídeo.